Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert, professor de Língua Portuguesa e Literatura de vocês, né? A gente está aqui hoje para fazer mais uma atividade. A gente vai responder aí a nossa segunda atividade nesse ciclo de revisões do primeiro ano, né, em literatura. A gente revisou alguns pontos de gramática lá no primeiro período, no quinto período, né, que a gente está tratando assim, quinto, sexto, sétimo, oitavo período, assim que vai ser até o final do ano. Revisamos alguns pontos de gramática e agora eu vou revisar com vocês alguns pontos de literatura. Eu até coloquei para vocês lá no grupo, né, com setinhas verdes, né, o que a gente vai revisar. Então a gente já viu um pouquinho do conceito, da introdução à literatura de forma bem rápida. Eu tenho colocado para vocês umas videoaulas do YouTube antes de trazer a atividade e antes de trazer a videoaula gravada. Esse tem sido o processo, o esquema, né? E eu coloco para vocês também eu coloco aí para vocês um pequeno roteiro, né? Eu coloco aí desse livro que eu tenho, que é um livro antigo, né? Mas é um livro que traz de forma bem resumida, bem compacta, os principais assuntos, tanto de gramática quanto de literatura. Então eu coloco para vocês aí, depois que vocês visualizam as aulas e antes de vocês fazerem as atividades, um pouco da teoria do que eu vou trabalhar com vocês. Então a gente vai estudar um pouquinho agora da periodização da literatura, que vai tratar na verdade da questão dos estilos de época, né? Dos estilos individuais de cada época, que na verdade são as famosas escolas da literatura, certo? Então, pessoal, agora a gente vai responder aí as 8 questões, né, que vão tratar sobre esse tema da periodização literária. Eu espero que vocês tenham lido aqui, porque a maior parte aqui das respostas vão estar nessa parte teórica aqui, né? E aí fica fácil de responder, tudo bem? Então aqui é o seguinte, primeira questão da prática de linguagem. Por que a literatura sofre transformações a cada estágio da civilização? E aí, gente, por que vocês acham que a literatura, que é um tipo de arte, vocês sabem, né? Literatura é a chamada, né? É a denominada arte da palavra. Por que ela sofre transformações, mudanças a cada época, né? Isso na verdade, acontece porque o mundo muda, né? Como existem transformações no mundo, não só a literatura, mas vários segmentos da sociedade vão acabar se transformando, né? Então, os problemas que a gente tem no dia a dia, né? Problemas de economia, de política, da sociedade, o modo como as pessoas vivem, pensam, né? Ele vai se transformando. Isso é cultural, né? A cultura ela vai se transformar e com certeza e consequentemente isso vai refletir também na literatura. De forma bem simples, né? Vocês podem colocar, é porque o mundo muda, a visão do mundo muda, a sociedade muda, as pessoas mudam e consequentemente também a literatura ela vai mudar. Então essa aí seria a resposta dessa primeira questão, ok? Então aqui eu não vou escrever porque é muita coisa, eu espero que vocês sintetizem o que eu estou falando, né? Vocês podem pausar o vídeo, porque é uma aula gravada, dá para pausar o vídeo, copiar com mais calma a resposta para ficar uma coisa bem certinha. Mas seria essa a resposta, né? E não é só na literatura não, gente, né? É em praticamente todos os segmentos, né? A própria língua, né? O nosso código linguístico que nós aprendemos lá nas aulas de comunicação, ele também muda, né? O português falado há 100 anos atrás não é o mesmo de hoje, consequentemente não vai ser daqui a 100 anos para frente. A questão 2 pergunta o seguinte: o que nos permite agrupar certo número de autores em determinada escola literária ou estilo de época? Vocês podem ter visto isso lá, né, nessa parte teórica que está mais em cima. O que permite a gente fazer esse agrupamento entre autores que pertencem ao trovadorismo, ao classicismo, ao humanismo, ao barroco, ao arcadismo, ao romantismo, ao realismo, ao naturalismo, ao
parnasianismo, simbolismo, modernismo e aos contemporâneos, é justamente as características, né? Características que são comuns ao trabalho e à linguagem, e além da semelhança que eles encaram a realidade em que eles vivem. Então, na época do trovadorismo, o mundo era medievalesco, né? Vocês vão ver isso mais para frente. Talvez já tenham visto no ano passado, né? O trovadorismo ali no finalzinho da Idade Média, então a realidade era uma. Depois veio o humanismo com a ascensão do Renascimento, em que o homem passa a focar mais a aspectos racionais, né? As coisas relacionadas à razão, em detrimento do que ele viveu anteriormente, né? Do que ele viveu anteriormente, que é no caso aí a questão teocêntrica, né? Do domínio da igreja. A gravação aqui ela paralisou, mas eu vou depois juntar aí os vídeos, porque eu não posso deixar a tela em branco, né? Aliás, eu não posso deixar a tela apagar, senão a gravação para. Depois eu vou, na junção, na hora da edição, eu junto os vídeos. Então é basicamente isso, né? São características comuns aí ao modo de trabalhar a linguagem, né? E algumas semelhanças aí que são características, né? Desses autores no modo como eles veem a realidade. E aí ele pergunta o que é um estilo individual, né? Um estilo individual, aqui também nesse próprio PDF vocês vão encontrar isso, viu, gente? Um estilo individual, questão 2 respondida. O estilo individual é o conjunto de características, né, como eu falei para vocês anteriormente, que cada autor possui, né? A preferência que ele vai ter com relação ao uso da língua, a escolha dos temas, a visão ideológica. Vocês vão ver que as escolas, os estilos, né, eles se contrapunham, né, eles vão se contrapor, né, um geralmente que vem depois do outro vai querer colocar ideias contrárias, né, tipo os parnasianos vão ser antirromânticos, os realistas também vão ser antirromânticos, né, o humanismo vai ser antitrovadorismo, o barroco vai ser anti-humanismo. Então é justamente isso que vai tornar esse estilo individualizado, né? Justamente por essas características peculiares e próprias. Questão 3 também respondida, espero que vocês estejam entendendo. Eu peço que vocês também visualizem os vídeos que eu postar para vocês, porque vai ficar bem mais cristalino o entendimento, bem mais transparente, eu quero dizer, se vocês visualizarem os vídeos e depois tentarem fazerem a leitura, fazerem a atividade, e depois vim para cá para a nossa videoaula. A literatura brasileira começa no período barroco. Que outros estilos temos depois dele? É só observar aquela tabelinha que eu coloquei para vocês, que está aqui nesse PDF. Na verdade, aqui a gente teve o quinhentismo, que são os primeiros escritos literários, por assim dizer, né? Os textos catequéticos dos padres jesuítas que vieram para ocidentalizar, entre aspas, os indígenas, né, catequizar. E a gente tem a carta do Pero Vaz de Caminha, que é a chamada literatura de navegação, né, que ele vai lá, não só a carta, mas outros relatos também de navegação, que falam um pouco da terra Brasília, do Brasil. Mas estilo mesmo individual, escola literária, a gente vai ter o barroco com Gregório de Matos. Depois a gente teve o que? O arcadismo, que é também chamado de neoclassicismo. Esse arcadismo ele vai retomar o classicismo europeu, porque no Brasil não teve classicismo, já que no século XVI o Brasil estava recém-descoberto, né, 1500. A gente depois vai ter o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo e o chamado pós-modernismo, que é a literatura contemporânea. Tudo isso aí também vocês vão ver aqui nesse mesmo PDF. A questão 5 pergunta: que tipo de literatura era produzida no Brasil do século XVI? Então, no Brasil, no século XVI ali vai ser anos de 1700, né? No século XVI a gente vai ter aí... aliás, perdão, 1700 não. Século XVI vai ser anos de 1500, na verdade.
a gente vai ter aí, tipo, 1501 vai ser século XVI, 1500 é século XV, né? Mas 1501, 1502 é século XVI. A gente vai ter aí a literatura de informação, né, que eu falei para vocês, né? Por isso que ele não colocou aqui estilo individual, porque na verdade os teóricos da literatura não classificam aí a literatura de navegação. Ficou tudo errado isso aqui, né, gente? Eu escrevi sem querer escrever. Vou colocar certinho aqui. De navegação, os teóricos eles não dizem que isso é um estilo individual, mas é o famoso quinhentismo, né? Que é a informação, literatura de informação sobre a colônia, sobre o Brasil, e a literatura que era destinada a ensinar os índios, né, dos padres, a famosa catequese. Questão 6. Então aqui também nós respondemos por que o estilo literário do Renascimento é também conhecido como classicismo. Por quê, gente? Porque, na verdade, os artistas da antiguidade greco-latinas, que são os clássicos, eles vão influenciar os renascentistas. Por isso que, na verdade, o Renascimento ele se deu em várias vertentes, como vocês já devem ter visto isso nas artes, né? Na disciplina de arte, na verdade, né? O Renascimento se deu não só na literatura, mas se deu em outros aspectos artísticos. E ele é chamado de classicismo porque ele vai retomar aí os clássicos, né? Sócrates, Platão, né? Aristóteles, enfim, ele vai retomar aquelas obras clássicas lá da antiguidade greco-latina para basilar, para trazer base para esse estilo, né? Os poetas, os artistas desse estilo vão seguir aí essas doutrinas mais clássicas. Quando surgiu a literatura trovadoresca? O trovadorismo aí vocês devem ter visto no ano passado, tem a ver com as famosas cantigas. Ali a poesia era cantada, né? Não tinha uma poesia como a gente pode ler ou declamar uma poesia hoje. A poesia e música era uma coisa só, né? Teve essa separação, na verdade, lá no século do humanismo, né? No século, acho que no final do século XVI, que a gente vai ter a separação aí de música e literatura com o humanismo. Então, o trovadorismo surgiu aí na Idade Média, né? Essa é a resposta. Na época em que a igreja dominava o mundo, né? E a última questão, o antropocentrismo, isto é, a visão do homem como centro, caracterizou que período? Renascimento ou classicismo, né? Também vocês vão ver que teve aí o humanismo nessa época, né? Que é o ser humano no centro das coisas, no centro de tudo. Isso foi um estilo para se contrapor com o estilo medievalesco, né, trovadoresco aí, que na verdade é um estilo de época, mas vocês vão ver que ali eram mais cantigas, né? A gente tinha uma literatura, não tinha assim, uma literatura até um pouco politizada, como nas cantigas de Maldizer e Escárnio, e também no teatro de Gil Vicente, que ele satirizava, né, alguns tipos da sociedade, mas ainda era algo muito, como é que eu posso dizer, muito tímido, né, no que diz respeito ao que a gente vai ver depois aí nas próximas escolas, né, em relação a isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido aprender, ou pelo menos revisar esses pontos aqui. Aqui já vimos a introdução, o conceito e a periodização. A gente vai passar agora para o nosso próximo assunto na próxima aula, que eu acredito que vai falar aí um pouco sobre o primeiro estilo de época, que é o trovadorismo. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e até a próxima.